A carruagem atravessava as ruas de chão, enquanto Barbara Marshall olhava pela janela, observando as terras do reino de Maxwell Weeks se estenderem diante dela, como uma vastidão selvagem, cheia de vida bruta, dura e implacável. Os campos sem fim eram tomados por árvores frondosas e uma vegetação espessa, como se o próprio reino fosse uma criatura selvagem, indomável e sem limites. Ela sentiu o peso do destino se fechando sobre seus ombros, cada quilômetro que percorria mais pesado que o anterior. Seu pai, o rei de Sagina, havia decidido, sem consultar sua vontade, que ela se casaria com Maxwell, o rei bárbaro, para fortalecer o reino contra inimigos poderosos. O casamento era uma barganha política, um movimento calculado, uma troca de poder e segurança, enquanto ela era negociada como um objeto, em uma época em que uma mulher não possuía o direito de escolher o seu futuro marido. É o que você tem que fazer, Bárbara. A voz do seu pai ecoava em sua mente. Você sabe o que está em jogo. Sacrifique-se por nosso povo. Mas o que ninguém sabia era que Bárbara não era uma mulher que aceitava ser sacrificada. Quando a carruagem finalmente chegou ao portão do castelo de Maxwell, um exército de cavalheiros a aguardava, seus olhares frios e imponentes como as paredes ao redor deles. O castelo parecia uma fortaleza impenetrável e ameaçador. Os cavalos pararam e Bárbara desceu com o coração disparado, seus pés tocando a terra estranha, fria, que seria sua nova casa. Mas antes que pudesse se preparar para o inevitável, ela o viu. O rei a aguardava na entrada, preocupado em verificar rapidamente se a princesa de Sagina era realmente bonita, como as informações que lhe deram. Caso ela não o agradasse, dali mesmo seria mandada de volta ao seu reino. Ele nunca pretendeu se casar novamente, pois, apesar de ser viúvo, era jovem, forte e com várias mulheres que o desejavam. Um casamento definitivamente não estava em seus planos, a não ser que a noiva fosse especial. Nesse caso, ele trocaria os momentos de libertinagens de um viúvo pelas noites de prazer com uma bela e excitante esposa. Bárbara desceu da carruagem, esperando encontrar um homem monstruoso com feições rudes e gestos animalescos. No entanto, deparou-se com um rei alto, forte e com uma presença que dominava o ar ao seu redor. O seu cabelo era escuro como a noite e seus olhos, de um verde profundo, refletiam uma ferocidade contida, uma chama que não se apagava. Ele a olhava como um animal de caça observa sua presa, mas havia algo ali, algo que Bárbara não esperava encontrar. Havia um homem terrivelmente sedutor. Ao vê-la pessoalmente, Maxwell pensou: por essa mulher vale deixar a vida de homem livre para ter em meus braços. É uma bela princesa, como dizem.
Basta agora saber quais os prazeres que ela pode me proporcionar. Caminhou majestosamente até ela, olhando-a nos olhos. Bem-vinda ao meu reino, princesa, disse ele, a voz grave e áspera, mas com uma suavidade que quase a enganava. Ela o olhou com desdém, tentando esconder a ansiedade crescente. Eu não sou uma princesa, sou apenas uma peça no jogo que não escolhi. Maxwell arqueou uma sobrancelha e a olhou com um aparente desejo, dizendo: espero que eu consiga brincar com esse jogo então. Depois, ele se virou para o cocheiro e mandou informar ao rei de Sagina que o acordo estava confirmado, pois a princesa era de seu agrado. Bárbara ficou irritada com a aceitação imediata do rei sobre o acordo de casamento. Ela queria que ele a rejeitasse, pois esta seria a única maneira dela se livrar de um casamento que não desejava. Entretanto, haveria um mês para ela persuadi-lo a desistir daquele casamento estúpido. Para obter a sua liberdade, ela tentaria provocar o máximo de desprazer que fosse capaz para Maxwell. Naquele momento, deu-se o início ao jogo de sedução de Maxwell contra o jogo de indiferença de Bárbara. Nos dias que se seguiram, o rei a cercou de investidas amorosas, as quais a princesa se desvencilhou habilmente. Cansado de ser rejeitado por ela, certa noite, ele invadiu o quarto de Bárbara sem lhe pedir permissão. Ao vê-lo, ela disse: "O que Vossa Majestade deseja em meu quarto sem ser convidado?" Ele sorriu e se aproximou. "Eu sou o senhor deste castelo, minha querida. Portanto, tudo aqui me pertence, inclusive você." "Nós ainda não somos casados. Gostaria que se retirasse, por favor," ela falou com rispidez. Nesse momento, ele agarrou o braço dela e a puxou para si, dizendo: "Você é minha noiva," afirmou, como se a desafiasse a contradizê-lo. "Este castelo é meu e você me pertence. Nunca mais tente negar isso, entendeu?" Bárbara ficou chocada e realmente amedrontada. A serenidade com que ele proferia aquelas palavras parecia mais ameaçadora do que se ele tivesse gritado. Os olhos verdes contemplavam-na com um brilho intenso de determinação e desejo. Não restava dúvida de que se encontrava diante de um homem mais perigoso com quem já se defrontara. Lembrou-se de tudo o que sabia a respeito dele. Sabia que ele era um guerreiro, um lutador feroz e incansavelmente derrotador de seus adversários. Porém, tinha que admitir, Maxwell Weekes era um homem corajoso e hábil. Mais do que isso, era um homem passional, quase selvagem. Lembrou-se que muitas vezes ansiara por um marido com essa descrição. E agora, com a rapidez e a força de um felino, Maxwell a encostou na parede. No instante seguinte, estava abraçado com ela, prendendo-lhe os braços, o rosto a poucos centímetros de distância. Implacáveis, os lábios de Maxwell se colaram aos de Bárbara com firmeza e sensualidade.
Ela jamais havia sido beijada daquela maneira. Tratava-se de uma carícia possessiva e persistente. Um beijo de guerreiro, tão diferente das poucas tentativas, débeis e quase repugnantes, de outros homens a quem ela concedera tal liberdade. Então, algo inesperado a surpreendeu. Ela estava gostando do beijo dele, e muito. Tomada por repentino pânico por esse sentimento, Bárbara se esforçou inutilmente para fugir de Maxwell, mas não conseguiu. Suas pernas tremiam ao sentir o corpo dele em contato com o seu, e o beijo, o beijo, era delicioso demais. Não conseguindo mais empurrá-lo, deixou-se ser beijada. Quando ele viu que ela não resistia mais, ele sussurrou: "Assim que eu gosto, gata brava. Gosto de sentir você dominada por mim." Foi o suficiente para ela reunir forças e o empurrar. "Eu não sou domada por ninguém, muito menos por você, bárbaro." Ele riu e disse antes de sair do quarto: "Eu sou um guerreiro, querida, e te domar me excita demais. Ainda verei você suplicando os meus carinhos." Quando ele saiu do quarto, ela ficou atordoada pensando: que beijos foram aqueles? Quase me enlouqueceram de prazer. Mas eu não vou me deixar seduzir por esse bárbaro. Nunca! Não quero ser obrigada a me casar com ele. Faltavam poucos dias para o casamento e, ao contrário do que Bárbara pretendia, Maxwell estava cada vez mais interessado nela, apesar dela não se deixar seduzir pelos seus convites para ela se entregar em seus braços. No entanto, o mais perturbador era que, a cada conversa, a cada troca de olhares, ela sentia algo crescendo dentro de si, algo que ela se recusava a admitir. Maxwell Weekes não era um homem fácil de ignorar. Ele possuía algo de sedutor, por mais que ela tentasse negar. Ele, o rei bárbaro, se mostrava gentil nas pequenas coisas, e como se inclinava para ouvir as palavras dela, e como oferecia uma taça de vinho com um olhar atento, e como parecia observá-la de uma forma que a fazia sentir-se importante, não uma mera peça política. Mas Bárbara não podia ceder. Em uma noite fria, quando a lareira aquecia o salão do castelo com sua luz dourada, Maxwell se pôs a conversar com ela. "Você tem medo de mim," ele disse, olhando-a com os olhos que pareciam enxergar muito mais do que ela queria revelar. "Medo? Não," ela respondeu, tentando manter a postura. "Então por que não me deixa aproximar de você? Eu não a agrado?" "Eu apenas não sou tola o suficiente para me entregar a um homem que pode ter um poder sobre mim. Os homens pensam que são senhores de tudo, inclusive das esposas. Eu não quero um homem me dominando."
Maxwell sorriu de maneira amarga. Eu nunca te pedi para ser seu senhor. Eu te pedi para você me conhecer e para eu te conhecer também. As palavras dele a atingiram como uma lâmina afiada e ela sentiu o peso do silêncio entre eles. Quando ela olhou para ele, percebeu que não estava apenas falando de poder, mas de algo muito mais profundo. Ele a queria, não apenas para selar uma aliança, mas para tocá-la de uma maneira que ela não poderia explicar. Para conquistá-la, não porque era o rei, mas porque era um homem que a desejava. Eu não sou como as outras mulheres, disse Bárbara, sua voz suave, mas firme. Não me entrego sem mais nem menos. Não sou uma mercadoria. Eu sei, ele murmurou, a expressão em seu rosto suavizando. E é por isso que vou ganhar seu coração, Bárbara. Se você me der a chance. Eu posso lhe provar que sou o que você sempre desejou, pois você é a mulher que eu quero para mim. Mas as palavras de Maxwell estavam longe de ser suficientes para derreter a parede que Bárbara havia levantado ao redor de si mesma. Ela não podia ceder. Não podia acreditar em um homem reconhecido por todos como um bárbaro. Na véspera do casamento, Bárbara encontrou Maxwell no corredor do castelo. Ele estava sozinho, com os olhos baixos, como se estivesse ponderando um dilema que nunca havia lhe ocorrido. Bárbara, ele começou, sua voz quase quebrando. Tenho pensado sobre o nosso casamento. Você não me deseja como eu a quero. Creio que não devemos nos casar. Ela permaneceu em silêncio enquanto ele falava com a voz triste. Você acredita que se entregar em meus braços é se deixar domar? Eu não quero te forçar a viver do meu lado. Eu não a queria dominada, mas a queria me desejando. E isso não aconteceu. Ela ainda estava quieta enquanto ele falava. Por esse motivo, estou recusando o acordo de seu pai. Você está livre. Pode ir para o seu reino no momento que quiser. Meus caros, que reviravolta surpreendente, não é? Quem de nós diria que um rei bravo, guerreiro e corajoso, tivesse a sensibilidade de reconhecer que tinha tudo para dominar uma mulher, mas queria que ela se entregasse a ele por vontade? A atitude dele foi surpreendente para Bárbara. Ele estava abrindo mão de seu poder de dominá-la, de obrigá-la a se casar com ele? Sim, meus queridos, ele estava. Depois de pensar um pouco sobre o que ele disse, ela falou: Maxwell, Ela começou, sua voz embargada pela emoção. Ele levantou a cabeça e por um momento não disse nada. Apenas a olhou. Finalmente, ela deu o primeiro passo. Ela o tocou
com a suavidade que ele nunca vira em suas reações. Ele não recuou. Ela o beijou e, naquele beijo, Bárbara encontrou não o rei implacável, mas o homem que ansiava por ser aceito, por ser visto. Eu não sou a mulher que você imaginou. Novamente, ela sussurrou entre os beijos. Mas talvez juntos possamos descobrir quem somos, ele disse. Maxwell a puxou para mais perto, seus braços fortes e acolhedores. Eu não imaginava nada. Apenas te queria, Bárbara. Só você. Ela sorriu e aceitou que ele a levasse para o seu quarto. Maxwell tirou a camisa e jogou no chão. Bárbara olhou desejosa aquele torso nu e esguio, os ombros largos e musculosos. Ela sabia que os seus olhos demonstravam o desejo que sentia por ele. E depois disso ele foi delicado. Excitou-a com seus beijos, como leves borboletas brincando em seus olhos, em sua face e em seus lábios, até que, com um gemido, ela afundou os dedos nos cabelos dele e o beijou nos lábios. Você tem cheiro de flores silvestres, murmurou ele. Os dedos dele desceram e então começaram uma delicada exploração do corpo dela. Ele colheu nas mãos todas as formas redondas que ela possuía. Cuidadosamente ele a despiu. Bárbara se abandonou, nua, ao toque sensual da mão e da boca de Maxwell. Tudo o que ele fazia era uma descoberta inebriante, um universo de prazer para Bárbara, um mundo que ela amou em descobrir nos braços de seu noivo. Era um mar de sensações que vinham em vagas, fazendo com que sentisse o próprio corpo de uma maneira que nunca sentira antes, aprendendo sobre si mesma e sobre ele, enquanto ele a ensinava como acariciá-lo, guiando as mãos dela ao longo de seu corpo duro e firme. E, dessa forma, Bárbara permitiu ser dominada, não por obrigação, mas por desejo e vontade. Foi domada por um homem que, enganosamente, julgava ser um bárbaro, mas era doce, meigo e gentil, porém um guerreiro em batalhas. No dia seguinte, ela entrou sorrindo na igreja do castelo, enquanto Maxwell a olhava com olhos apaixonados. Todos ali presentes disseram que nunca viram um casal mais apaixonado que eles. E então, a noiva indomável do rei bárbaro finalmente se entregou, não ao poder, mas ao amor que se escondia por trás da brutalidade do guerreiro que havia conquistado o seu coração.